Edson quanto o seu advogado. Esse será o grande objetivo. Algumas perguntas talvez a gente não responda em razão da limitação, porque colocaram o processo em segredo de justiça, né? E respeito a isso, apesar de ser uma justiça privada, é importante lembrar que o Tribunal de Justiça Desportiva e o Superior Tribunal são justiças privadas, particulares, não estão vinculadas ao judiciário. Mesmo assim, tem regra própria, tem Código Brasileiro de Justiça Desportiva, e a gente vai, na nossa limitação, responder os questionamentos e também expor o que a gente sabe de tudo. A dinâmica será a seguinte: nós vamos primeiro ouvir o doutor Edson, ele vai falar o que ele pode falar sobre o que está acontecendo. Em seguida, estará aberta a perguntas. Eu gostaria da gentileza de vocês, e nesse primeiro momento, ouvir, né? Ouvi-lo e nos ouvir. E aí será aberto, com toda certeza, para todas as perguntas. O tempo será de vocês. Vamos ficar aqui o tempo que for necessário, até que sejam esgotadas todas as dúvidas, tá bom? Então, com a palavra, o doutor Edson Rosa Júnior. Obrigado, doutor Carlos. Senhores, muito obrigado pela presença de todos. Essa semana, a minha intenção não era se manifestar, até porque eu acho e aprendi como advogado que a gente tem que se manifestar nos autos, né? E isso a gente está fazendo. Mas, claro, diante das inúmeras mensagens, ligações das próprias pessoas da imprensa, de magistrados, de desembargadores, de secretários de Estado, se solidarizando com a minha pessoa, no sentido de conhecer a minha história, o meu passado. Eu sou da terra, eu nasci aqui, eu não vim de outro estado, né? Eu não vim tentar ganhar vantagens em uma outra cidade. Eu sou daqui, então tenho uma história, tenho um passado, avô, pai, carrego o nome de um escritório de mais de 50 anos, tenho um filho magistrado que também carrega o meu nome. E o mal que essas pessoas fazem, que não tem o sentido de família, porque não tem família, né? Não vivem em família, né? Eu sou casado há 40 anos, né? Tenho filhos, tenho netos, tenho noras. E esse sentido de família que é o mais importante, porque eu sei me defender, mas essas pessoas não sabem. O sofrimento que meus familiares estão sentindo, porque sabem da minha índole, feito por uma pessoa que saiu fugida de Roraima, é inaceitável. Não quero nem exagerar aqui as palavras, mas gostaria de agradecer muito aos membros aqui do TJD que estão aqui. Estamos juntos há 8 anos. A todos os membros do TJD que se solidarizaram, que sabem do que a gente construiu e agradeceu. E queria aqui, senhores, de coração, que sou uma pessoa de bom caráter, de boa índole, pedir desculpas ao vereador Mitoso, presidente do Manaus, pedir desculpas ao Pedro Augusto, meu amigo de faculdade, meu amigo de 30 anos, mesmo eu explicando por que eu fui apoiar outra pessoa nas eleições, fica uma mágoa, mas é um amigo de mais de 30 anos. Eu fui presidente da FAUD e ele era o secretário-geral. Eu talvez tenha maculado uma amizade de 30 anos. Quero pedir muito desculpas a ele. Quero pedir desculpas ao presidente da Liga de Parintins, ao antigo presidente que foi retirado da Liga de Parintins de forma torpe, por não ter votado no atual presidente da federação. Me sinto cúmplice porque eu poderia ter feito alguma coisa. Queria sim pedir desculpas ao Dicica. Eu chamo de Diciquinha, mas ele não gosta mais de ser chamado de Diciquinha. Ao Dicica Valério Tomás. Essas pessoas, senhores, me alertaram e me perguntaram por que eu estava apoiando o atual presidente. Me alertaram do caráter dessa pessoa. Então eu quero aqui pedir desculpas a eles e reconhecer o meu erro. Porque ser humano erra. E dizer para vocês que as coisas que eu vou mostrar para vocês, claro, evidentemente, eu vou mostrar, rebater o que foi colocado, que isso também está no processo, algumas coisas a gente não vai falar, mas queria também concluir e dizer, eu sei que a saúde, talvez ele nem saiba, mas
de agradecer e também pedir desculpas ao Dicica Pai. Dicica passou quase 40 anos na federação, nunca deixou de realizar um evento, sempre apoiou a justiça desportiva, nunca quis influenciar com qualquer decisão. Primeira vez que eu fui presidente, ele desse tribunal, há anos atrás, voltei agora, um dos meus primeiros atos foi decretar a intervenção da Liga de Eurunepé. E como vocês sabem, ele é filho de Eurunepé. E nesses 40 anos de convivência, ele nunca me perguntou por quê. Ele nunca fez qualquer tipo de pergunta por que a gente tinha decretado a interferência do Eurunepé. Aí demonstra, né? A Rosenha, o Dicica, ele também era político, mas ele nunca usou a federação para fins políticos. E depois falarei com essas pessoas pessoalmente. Mas eu vou primeiro, pode baixar aqui por gentileza? Eu quero mostrar para vocês, senhores, que a decisão do recolhimento das custas serem feitas no TJD não foi arbitrária, não fui eu que cheguei e disse assim, olha, tem que pagar aqui no TJD, né? As custas terão que ser pagas. Tenho total consciência que as custas deveriam ser pagas numa conta da federação, mas também tenho total consciência de que na legislação diz que a obrigação de manter o custeio da federação, do tribunal, é da federação, e os senhores irão e a federação não o faz. Então, a resolução. Essa é a decisão. A resolução. A resolução. Bem, aí, como vocês podem observar, é uma resolução do Pleno, aonde? Pode subir. Abre um pouco aí. Daí tem os motivos. E olha lá o artigo 1º. O Pleno do Tribunal de Justiça decidiu que as custas deveriam ser pagas na Secretaria do Tribunal. Aí pode subir aí, inclusive assinado pelo vice-presidente, que está muito à vontade Vá descendo aí, por favor. Então, todos os auditores, foi uma decisão do colegiado, de que aqui nada é feito, senhores, eu sou o presidente, mas eu executo as decisões do Pleno. Nada que é feito sem o conhecimento dos auditores. Então, os auditores desta casa decidiram que as custas seriam pagas na secretaria. Não foi uma decisão minha, foi uma decisão do colegiado. Então, nada é feito escondido. Nada foi feito para benefício de quem quer que seja. Agora, por que isso foi feito? Edson, me dê um minuto, por favor. É importante lembrar que essa é uma resolução agora de 2023. Bote a data aí, por favor. Foi abril. Até então, senhores, eu vou fazer uma pequena história. Até ano passado, as custas eram feitas da seguinte maneira, as penas, as multas. Se você em 24 horas pagava 50% em cesta básica. E digo que tenho até me arrependido de ter parado com isso, que era muito bacana. A gente tinha 13 instituições aqui. Mas quando o atual presidente assumiu, ele disse para mim, vamos parar com esse negócio de cesta básica, porque a gente precisa de dinheiro. Ainda não estou recebendo o repasse da CBF, né? Que não só o presidente recebe um valor, como vem um dinheiro também para o manuseio. E ainda disse assim, para pagar as despesas, para pagar as despesas também do TJD. Então, fizemos uma resolução, conversei com meus pares e fizemos então a resolução acabando com a cesta básica. Pois bem, de janeiro para cá, senhores, nós não recebemos R$1 de repasse. R$1 de repasse. Mesmo falando, mesmo conversando, mesmo dizendo, presidente, a gente tem lá despesa, presidente, a gente precisa de alguma coisa. E quero dizer a vocês que desde a época do Dicica, qual era o acerto de cavalheiros? Até então eu estava tratando com homens, que foi o Dicica e depois foi o Pedro que manteve. Em momento algum é solicitado que se pague todas as despesas do TJD, até porque o TJD tem outras, o Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas tem outras 18 federações, 4 ligas, 4 associações e, como vocês sabem, aqui também é realizado o Peladão. Então era sempre combinado lá o que a federação
desde a época do DSICA, a federação pagava as secretárias e reembolsava, vamos dizer assim um termo, das multas aplicadas. Que, senhores, nós temos aqui 12 meses, campeonato profissional 2, 3 meses no máximo, é onde existe punição e multa. Todos os outros meses não existe multa, não existe condenação e multa. E esta combinação, senhores, é com todas as federações daqui. A federação não paga nada, desde que eu tenho documentos que mostram que tinha, às vezes, repasse de R$200, repasse de R$100. Desde que haja punição e multa, isso é repassado para o tribunal. E antes de ser eleito, me perguntou como funcionava e eu informei como funcionava. Ah, tá tudo ok. Depois de eleito, falei novamente. Em uma outra reunião, disse: olha, presidente, a secretária-geral saiu, uma das secretárias da comissão passou a ser secretária-geral, queria só que o senhor igualasse o salário, porque a secretária-geral tem que receber mais mesmo, e precisamos repor uma secretária, precisamos da secretária do pleno, enfim, e inclusive o senhor pode indicar. Não, eu vou indicar e tal, porque como era desde a época do DSICA, ele que indicava as secretárias, já que a federação está pagando. Ainda disse assim para ele, disse: presidente, é necessário que seja através da federação, porque se uma dessas pessoas for entrar na Justiça do Trabalho, por exemplo, ela vai entrar contra a federação e não contra o tribunal, porque o tribunal não tem personalidade jurídica. Como inclusive aconteceu com uma funcionária, ela entrou com uma rescisão indireta e entrou contra a federação. Eu dei o exemplo para ele, né, ainda na época do Pedro. Então, porque não vai adiantar, a pessoa vai entrar contra a federação mesmo. Pois bem, não indicou, e a necessidade do tribunal, então eu contratei uma secretária para a terceira comissão e uma secretária para o pleno. Isso, fora, depois eu vou mostrar para vocês o custo aqui do tribunal. Enfim, pois é, então a coisa continua. E de janeiro para cá, houve um erro administrativo? Houve. Ah, sim, o pagamento na secretaria, a pessoa tinha que vir aqui pagar. E muitas vezes não tinha como vir aqui. E pedia então uma forma de pagamento, uma conta bancária e tal. Então eu passava o Pix, ou então pedia para a secretária passar o Pix. Inclusive queria fazer o ato é covarde, né? Larissa, secretária, apenas cumpria ordens do pleno, como acabei de mostrar para vocês, e ordens do presidente. A moça está acamada desde quinta-feira, que é uma moça humilde, família está sofrendo, mas a pessoa que não tem noção de família, meus senhores, nunca vai entender o que é você atingir uma família, né? A mãe dela me ligou extremamente, falou inclusive com o Carlos, chorando. A moça apenas e exclusivamente para cumpriu ordens. Deixa eu fazer um esclarecimento jurídico. Eu advogo em processos de crime organizado aqui no Amazonas há muito tempo. E eu aprendi, tanto na escola de direito, quanto na minha atuação como advogado, que uma das formas que os criminosos encontram, né, para receber vantagens indevidas é não depósito em conta. Então, ou seja, se o Edson quisesse se apropriar de recursos de forma indevida, pela experiência que ele tem, que ele é mais velho que eu na advocacia e na idade, graças a Deus, jamais seria pedido para depósito em conta. Como ele tinha lisura e garantia de que ele usaria o dinheiro para ressarcir despesa deste tribunal, ele tem todos os comprovantes das transferências, não viu, se eu fosse advogado dele na época, ia dizer: não faça isso. Porque já me fizeram muito essa proposta como advogado criminal, eu cobrava um honorário, aí a pessoa dizia: eu vou lhe depositar um pouco a mais, e aí eu só repasso a diferença para fulano de tal. Eu digo: opa, na minha conta não. Então, assim, só para esclarecer, como é que é o modus operandi da acusação? Pega um ato legítimo, um ato transparente, facilmente rastreável, tanto da entrada do recurso quanto do seu destino, e diz que aquilo foi uma apropriação indevida. Com relação a Larissa, se a Larissa recebeu o salário diretamente da FAP e depois ficou com o dinheiro das multas para ela, aí é uma apropriação indevida. Agora, se ela não recebeu o salário da FAP e aproveitou por ordem desse tribunal, pegue essa multa e seja o seu salário, não há apropriação indébita. Então, assim, o que se tentou colocar nesse cenário foi o seguinte: é que os clubes estão insatisfeitos com a atuação do tribunal. Isto é um claro fato de enfraquecimento de tribunal que julga o desporto.
Hoje, este tribunal foi colocado na lama. Os clubes hoje, que nos devem multa, convalidada pelo STJ, estão se sentindo, inclusive, no direito de dizer: eu quero a minha multa de volta. Então, ou seja, é muito claro para saber quem será o maior beneficiário do que está acontecendo com a justiça. Mas deixa eu só completar, Carlos. Vou deixar. Eu quero que você... Eu falo isso para você se acalmar. Respirar. Mas assim, então a Larissa está lá sofrendo, coitada, só cumpriu ordens, mas para não perder a linha do raciocínio. Sim, e a sequência do que eu pretendo falar. Desculpa. Então, vejam só, disseram que eu pressionava, né, as equipes, né? Vejam só, eu vou apresentar aqui para vocês, primeiro, a suspensão. A equipe, no caso aqui, a equipe do Nacional, bote a decisão do STJD, ela teve uma decisão aqui, cadê o processo? É logo o primeiro aí. Né, teve uma decisão aqui do tribunal, que houve recurso, e o STJ, a decisão da primeira comissão, de uma das comissões, o plenário diminuiu o valor, e eles recorreram ao STJD, o STJD majorou o valor. Então, eles foram condenados a R$35 mil. Se vocês observarem aquela setinha, que é o processo, tem ali uma determinação, não, é o de cima, é o outro, não, o outro, cadê a outra? Esse é o segundo processo, está aí, ó. Aqui está dizendo que tem que ser repassado para uma instituição, não está aí escrito aí? Ajuda, futebol, inflação. Aí, ó, Observatório de Discriminação Racial. Né? Então, esse processo, a decisão voltou, falei com o pessoal nacional, me procurou, eu disse: olha, é uma condenação do STJD. Eu não tenho como diminuir valor. E fiz isso várias e inúmeras vezes. O Amazonas mesmo foi apenado no dia 5, uma vez dessa, R$5 mil, me ligaram para parcelar. Eu falei: não, fale com o presidente quando é de parcelamento, quanto é que ele pode pagar. E acabou pagando R$2 mil e está ok, sem inclusive a aquiescência, mas já tinha o ad referendo da equipe. Eu falei, até o ex-presidente, né? Eu esqueci o nome dele, o ex-presidente nacional, aquele que entrou em contato comigo. Eu disse: olha, presidente, eu não tenho como diminuir o valor. O que eu posso fazer para o senhor, sem ouvir o STJD, é parcelar. E ele então parcelou em uma mais 3, que seria uma de 5 e 3 de 10. Eu falei: presidente, não está muito alta essa parcela, o senhor não quer parcelar mais? Assim, vamos botar isso aí para parcela de 5, parcela de R$2 mil, entendeu? Ou então o senhor vai ao STJD, tente fazer a coisa. Aí, pois bem, não pagou, né? Não pagou. E eu recebi uma ligação do presidente do STJD, o doutor Perdiz, perguntando sobre este caso e falando: olha, você tem que fazer o repasse e tal. Eu falei: presidente, olha, primeiro eu quero lhe informar que eu parcelei, porque a dificuldade das equipes aqui é ruim. Eu falei: não tem problema. Só que o presidente não pagou, né? Não, tá ok, mas tome as suas providências. E qual é tomar as suas providências? Encaminhei o fato à Procuradoria, a Procuradoria denunciou pelo descumprimento e eles foram multados. Falando, aí sobe agora. Aí chegou um outro processo, também do Nacional no STJD, que houve uma condenação, ele foi arquivado, mas uma condenação de R$5 mil, ou seja, aqueles 35 passaram a ser 40. O Gaúcho me ligou, porque eles acabaram fazendo 2 jogos estando suspensos, e a gente comunica as coisas à federação, e a federação não olha, né? Não faz questão de olhar, não quer fazer cumprir as decisões do tribunal. E eu falei então com o diretor de competições, um dos diretores de competições da base, que é o Thiago, Thiago, o Nacional está suspenso e está jogando. Não, poxa, aqui não passa um e-mail, me passa a decisão. Eu passei a decisão e ele então avisou o Nacional: olha, se até amanhã, às 11 horas da manhã, que teria um jogo, se vocês não regularizarem a situação de vocês junto ao TJD, vocês não vão jogar. E o cidadão então me ligou, eu expliquei isso que eu falei para vocês, para ele dizer: meu amigo, eu não tenho nem como parcelar o parcelamento, mas de qualquer forma, se você quiser, você faz uma situação agora e a gente coloca as parcelas para lá. Expliquei a situação: essa é uma decisão do STJD, essa é uma decisão que eu não tenho poder de diminuir valores, até porque eu já recebi uma ligação para perguntar como é que está o processo e tal. E de forma, claro, evidente, para encher a farsa que foi feita, colocaram só o que eu escrevi. Se vocês perceberem, tem um áudio em cima. E ele me perguntou: e para a gente jogar amanhã? Eu falei: para vocês jogarem amanhã, vocês têm que pagar as 2 parcelas em atraso e os 5 mil. Porque eu já tinha até proposto o seguinte: olha,
pague, vamos fazer o seguinte, dê 5 mil e essas duas prestações coloca lá para o final, enquanto vocês tentam junto ao STJD para diminuir o valor. Ele disse que não, porque o Nacional estava pagando, fechando o contrato, encerrando o contrato. E fica parecendo que eu pressionava, a equipe já estava, agora coloque a decisão, tá? A equipe do Nacional, a decisão, ela já estava suspensa, né? Não sei se eu te passei a decisão, passei? Está aí, ó. O Nacional, quando essa conversa ocorreu, o Nacional já estava suspenso, né? E aí disse, não, para tirar a suspensão, você tem que resolver aqui, ainda fiz essa proposta e tal. Mas na hora que foram colocar, ficou parecendo que eu estava pressionando e por isso o Nacional já estava suspenso, por não cumprir o acordo, até inclusive o acordo assinado pelo presidente, da forma que foi, e estava só fazendo o meu mister, que era de cobrar uma condenação do STJD. Então, quando a coisa é feita de uma maneira para prejudicar, para criar uma situação, bem, agora eu vou colocar para vocês aqui, para vocês tomarem conhecimento do qual é o custo do TJD. Em nenhum momento eu quero que prove que que houve uma... não, só um minutinho, antes disso não. Antes coloca aquele ofício em que eu peço o ressarcimento, que está desde janeiro. Tá? Então, por que surgiu a necessidade de se pagar aqui na Secretaria? Não, é um outro, não tem outro que é desde janeiro? Veja se está aí, se eu cheguei a passar para você. Mas vamos, de qualquer forma, esse é um dos pedidos daquilo que eu botei para vocês. E nós vamos passar esse documento para vocês, tá? Eu passando para... Eu encaminhando lá para o diretor financeiro, pedindo que o salário da secretária-geral fosse equiparado ao secretário anterior, ou seja, fosse aumentado, e explicando as razões, como eu falei para vocês. Na sequência, pedir a contratação da secretária da terceira comissão e depois pedir também da secretária-geral, né, pedindo, olha, a secretária saiu, a outra que está no lugar precisa ganhar a mesma coisa que a secretária anterior, e pedindo então, continua, pedindo então a contratação da secretária para a terceira comissão, porque a secretária da terceira comissão foi aquela que entrou na Justiça, a Larissa assumiu a secretaria-geral, que era para receber igual como recebeu a secretária anterior, e a contratação da secretária do Pleno. Esse é um dos pedidos. Eu não sei se eu cheguei a mandar para ela, e um dos nossos pedidos aqui foi um pedido que a gente fez, por isso que a gente acabou decidindo que as contas seriam pagas aqui na Secretaria, foi um ofício demonstrando o não repasse. Está aqui, eu não te passei não, vou passar agora. Bota aí, Gabriel. Eu mandei um ofício lá para a federação, né? Para encaminhado ao presidente, aonde eu demonstro que desde janeiro, fevereiro, março, fevereiro e março, né, a gente deve ter mandado a decisão de março, não havia o repasse que havia sido combinado, né, que era o repasse das custas para que a gente pudesse mais ou menos tentar aliviar as despesas do tribunal. E os senhores vão observar que o valor que inclusive é maior, viu, senhor? É maior do que esse 21. Que é durante o período que a gente passou a receber aqui na Secretaria, né? Não paga um mês de despesa do TJD. E também desafio mostrar que se em algum momento foi solicitado que se custeasse toda a despesa do tribunal. Nunca foi pedido isso. Tanto que meu ACD de 2015 como presidente de SICA era que as secretárias e o repasse de multas. E todos os pagamentos e todos... Está aí, ó. Eu fiz um pedido, fiz um requerimento. Aí vem, olha só, vamos lá. Vai subindo, janeiro, fevereiro, vai passando aí. Fevereiro, março, né? Vai lá até o final. Até o final. Vai mais. Então, está aí, e que dava um total... esse valor aí. E esse era os valores todos abertos, né, para cá. Não houve um repasse de valor, e fiz esse requerimento na data que está aí dita, e não tivemos nenhuma resposta. Para que a justiça esportiva não parasse, nós continuamos. Então, senhores, agora coloque aí os custos do TJD. Senhores, esse tribunal,
ele nunca funcionou pago pela Federação de Futebol. Nunca funcionou. Até porque entendo que a federação talvez não tivesse condições. E entendo também que aqui tem outras federações. Então não é justo só uma federação pagar. E o acerto com o presidente de SICA naquela época era que as secretárias indicadas por ele seriam então funcionárias da federação. Até porque aí são todos os custos do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas. Então não há nenhum pedido para que custeie esses custos. Havia só o acerto. As secretárias que houvesse repasse do reembolso. E imagine que de 12 meses, 9, a gente praticamente não tinha reembolso. Né? Vai subindo aí. Esse agora aumenta, senhores, aumenta mais ainda. Esse é o custo do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas, senhores, que agrega todas as federações. Nós temos um custo mensal de R$34 mil. E nunca foi solicitado esse pedido, nunca foi feito qualquer pedido para a federação porque ela custeasse esse valor. O certo, senhor, era o quê? A federação, como diz a legislação, custear ou bancar. E a gente não poderia, esses de 2015 para cá, né, poderia ter entrado lá na CBF, no STJD, dizendo que a federação não estava cumprindo com a sua obrigação. Mas como o trato lá em 2015 era de cavalheiros, entre homens, esse trato passou pelos anos todos de SICA, passou pelo Pedro, infelizmente não passou, e ciente. Tudo isso que eu estou mostrando para os senhores está ciente que os pagamentos passariam a ser na secretaria. E digo por que do meu Pix e alguma outra vez da secretária, porque muitos não poderiam vir aqui. Todas as condenações foram feitas ou na comissão, mantidas ou reduzidas pelo Pleno. A quantidade de redução de valor de multas que nós fazemos no Pleno é grande. E muitos, como eu mostrei para vocês ainda agora, esse caso do Nacional Futebol Clube, que eles colocam na peça, foi uma decisão do STJD. Não foi nenhuma decisão nossa. Nós aqui tínhamos baixado o valor e lá o STJD majorou o valor. Então, senhores, não houve malversação de valor nenhum. Apropriação indébita, porque temos todos os comprovantes, pagamento, transferência de Pix, como vocês podem ver, de jeton, nós temos a água, a luz, telefone, todos esses valores foram utilizados para a manutenção do TJD, que o certo seria vir uma verba e isso seria mantido. Mas nem esta mínima verba, que como eu falei para vocês, que de 12 meses, 9 meses não há reembolso, porque não há multas, porque são competições não profissionais. Enfim, e isso vai ser apresentado no processo, todos os valores recebidos, como foi, para onde foi pago, aonde foi pago, os PIXs todos, enfim. Senhores, resumindo, pode tirar, galera. Tem uma outra coisa aqui, não tira não. E eu vou, bota só aquela foto, olha só, deixa eu só botar uma coisa aqui para vocês. A principal intenção nessa situação é o quê? Porque eu estou aqui em 2015, ninguém aqui e nenhuma pessoa tem algo a falar da minha atuação no TJD, das minhas decisões do TJD. Tenho aqui o doutor, uma vez o Adebal Lana veio aqui no julgamento, ele foi punido e saiu daqui, dizendo, aqui é sério. Eu fui punido, mas estou satisfeito, porque eu errei mesmo e foi correto. Tenho uma relação muito boa com os presidentes de clubes, até porque me ligam, me falam, a gente pondera, a gente parcela, a gente divide, muitas vezes até oriento algumas situações. Sempre nós pautamos aqui, sempre, todos os membros das comissões do Pleno, em tentar fazer justiça. Nunca fizemos algo que possa denegrir a nossa imagem. Nunca tomamos nenhuma decisão que não fosse embasada em fatos, embasada e aplicado à lei. Senhores, nós somos o primeiro tribunal de justiça do país a condenar equipes por de manipulação de resultado. Nós somos o primeiro Tribunal de Justiça Desportiva do Brasil a condenar por pedofilia. Nós somos o primeiro Tribunal de Justiça do Brasil por condenar por ofensas à mulher. Como é que se chama isso? Por ofensas, né? Por discriminação.
né? Por discriminação. E, senhores, sempre atuamos, não só, vocês sabem a história da repórter, né, que estava no jogo, torcedor de um clube, de um desses clubes que hoje está no jornal, dizendo que não entende. Se vocês pedirem a ficha aqui deste clube, é o clube que mais tem punições aqui nesta casa, 90% oriundos da sua torcida, que foi um torcedor que ofendeu uma repórter, uma colega de vocês, e o tribunal tomou uma decisão, suspendeu esse cidadão por 1 ano e não pôde entrar nos estádios durante 1 ano. Então o tribunal nunca se furtou a fazer a sua parte. Aqui eu aprendi com meu pai, se eu tiver certo ninguém pega, se eu tiver errado, como eu fiz hoje no início, pedir desculpas. Então, por sermos corretos, senhores, por não usarmos isso aqui como trampolim político, por não termos pretensões políticas, ou vocês acham que antes das eleições, ligas, clubes, não me cooptaram para ser candidato a presidente da Federação Amazonense de Futebol, e eu disse que não, e quando o atual presidente me ligou, perguntando se eu seria candidato, eu disse, não, você é candidato, então você tem meu apoio. Não sou candidato. Então, aqui, ninguém tem pretensões políticas. Nós aplicamos a justiça. E eu sempre brinco com o pessoal que digo que é 50-50. Eu tenho aqui a presença de um advogado desportista, que vem advogar aqui, advogado do JC, do Iranduba, e advogou em favor de um atleta do Iranduba, naquele caso lá desse último processo, mas está aqui se solidarizando, porque sempre foi respeitado, como esse tribunal é respeitado no Brasil todo, senhores. Hoje eu sou vice-presidente do Colégio de Presidente de TJD esportivo do Brasil, não porque eu sou bonito, até porque eu não sou, mas é pela repercussão das atitudes e do reflexo desta casa. Se hoje somos modelo e exemplo, muitas vezes pedem a planta, que eu mande, que vão lá construir lá no tribunal, pedem como é que funciona, e o próximo código, senhores, estará inserido de que um único tribunal poderá ser tribunal de várias outras federações, por causa deste TJD que assim criou. Foi o primeiro tribunal desportivo do Brasil que montou uma comissão composta só por mulheres, que é a segunda comissão. Na época da pandemia, foi o primeiro tribunal, mesmo que administrativo, a fazer as sessões remotas. Então, senhores, eu não tenho dúvida que a gente incomoda, eu não tenho dúvida. Mas quando se tem uma pessoa lá na federação que está mais interessado no desenvolvimento desportivo do que de uma questão política, ele vai entender sim que o tribunal está fazendo a sua parte. Quantas vezes o presidente de SICA, que nos deixa com saudade, veio aqui comigo para... Senhor, você sabe por que existe a segunda divisão no Campeonato Amazonense? Não? Por causa do TJD. Peguei o estatuto, li o estatuto, vi que tinha lá uma obrigação de ter a segunda divisão, conversei com meus pais, todos concordaram, e através de uma resolução nós colocamos, olha, tem que ter a segunda divisão. O presidente de SICA sentou aqui comigo e viu, Edson, eu falei, olha, está aqui, presidente, está aqui no seu estatuto. O seu estatuto diz que a quantidade de população de gente da população, papá, mostrei para ele. Aí ele chegou e disse, realmente, você tem razão. E foi lá e disse, olha, pessoal, tem que ter a segunda divisão, e que é um sucesso. Olha, os outros clubes que estão surgindo, antigamente nós tínhamos aqui um campeonato com 12 equipes, 14 equipes, que pelo amor de Deus, não dava para você acompanhar. Inclusive, senhores, a quantidade de equipes em cada divisão também foi determinação do TJD. Porque senão teríamos 16 equipes na primeira divisão. E hoje tem mais, porque a nossa primeira sugestão era que eram apenas 8 equipes. 8 equipes na primeira divisão, 8 equipes na segunda divisão. E se tivesse mais, tinha que ter a terceira divisão. Hoje tem 10, se eu não me engano, né? Mas enfim, então o Tribunal de Justiça Esportiva ele só não pune, ele também orienta. Temos aqui a visita de vários estudantes de direito, fazemos várias palestras, convocamos os árbitros, convocamos os clubes, fazemos aqui vários workshops, fizemos aqui vários eventos, tudo em prol do futebol. Agora, senhores, até onde às vezes eu me segurei, porque a minha história, fui presidente da FAUD, agora, senhores, nós somos o TJD de Roraima. Não sei se vocês acompanharam isso, mas hoje somos o TJD do Beach Tennis de Roraima. Recebi uma solicitação de Minas Gerais. E, senhores, não vou dizer qual
mas quem sabe até final de outubro nós seremos um Superior Tribunal de Justiça Desportiva. Não vou falar para vocês a modalidade, mas nós já estamos montando um Superior Tribunal de Justiça Desportiva que funcionará, ou seja, vocês sabem que o Superior é aqui no Brasil todo, que funcionará aqui no Amazonas, que a sede será aqui nesta casa. Então, até, se Deus quiser, final de outubro, nós estaremos aí com um Superior Tribunal. Então, senhores, é isso que eu queria falar. Agradecer a presença de todos, dizer que a gente vai se defender onde for. Como vocês, não estou brigando isso porque quero ser presidente do TJD do futebol. Não é, nós estamos aqui 18 federações, mas o meu nome, o nome da minha família, as pessoas que estão sofrendo isso não podem ficar impune. Então, vou me defender aonde for possível. Sei que às vezes até na justiça esportiva é um pouco complicado, mas irei me defender, estou com todas as possibilidades, com tudo. A razão maior para isso, senhores, de tudo isso estar acontecendo, só para concluir, coloca aquela foto lá que eu te mandei, só para vocês verem a principal razão disso. Não, aquela, vai. Não, vai. Essa é a principal razão, senhor. Esta é a principal razão. Porque o presidente não teve o seu pedido atendido. Até porque esta casa aqui está para fazer justiça. Este é o principal motivo. Este jogador jogou irregular desde a primeira partida, né? E uma liga deu entrada lá na competição dizendo: olha, esse jogador está irregular. Volta lá o documento lá em cima. A Liga de Itapauá, quando jogou, está aí, ó, está lá em cima, jogou lá, apresentou lá para o delegado da federação, diz: olha, esse jogador está irregular. E não deram confiança, até hoje não decidiram com relação a isso, tipo assim, não, isso não vai dar em nada. Só que quando chegou na final, vai subindo aí, a Liga de Lábrea, ela fez o caminho da notícia de infração, né? O caminho da notícia de infração. E o caminho da notícia de infração foi encaminhado, então, vai subindo, por favor, para a Procuradoria denunciou e é réu confesso. Não, passa o outro documento. Tá aí, ó, trouxe fotos, trouxe tudo, vai subindo. E aí a Liga de Humaitá foi penalizada. E recebi, senhores, tipo assim, inclusive do advogado que assina a petição, a denúncia lá para o STJD. Ele diz o seguinte: olha, o presidente quer que classifique o Humaitá. Eu questionei por quê? Porque lá a cidade é maior, tem mais eleitores, entendeu? E Lábrea é menor. Eu falei: mano, vai ser julgado. A parte vão ter direito a se defender. E você sabe que dia que foi esse julgamento, senhores? Essa sessão de julgamento? Foi dia 20 de setembro. Vejam a data do protocolo da representação que foi feita contra a minha pessoa no STJD. 23. A sessão foi dia 23, né? Não, a sessão foi 20, a denúncia foi dia 23. Entendeu? Então, observem. Não foi não. Eu recebi dia 23, mas ela foi dada entrada no dia 20, às 8 horas da noite. 21. Né? Dia 21. Foi no mesmo, praticamente no mesmo dia da sessão. E o que eu disse que eu poderia fazer? Era correr com o julgamento. Tanto que corri para ter o primeiro julgamento. Assim que saiu, eu disse: olha, presidente, diga que as partes já estão, para ser antes da semifinal, que as partes já estão intimadas. No dia seguinte saiu a intimação para o recurso do pleno. Falei com o advogado, falei com a procuradoria: se tiver recurso eu quero amanhã de manhã, para que eu possa já pautar para a semana que vem, antes da semifinal. Até porque a primeira conversa que tive com esse cidadão, o doutor, o senhor, não foi ele que fez a peça, tá? Ele só assinou, eu sei quem fez a peça. Foi que o presidente queria que botasse esse julgamento para depois da semifinal e da final. E eu disse que o perigo era maior, porque se o tribunal decidisse pela punição, o Lábrea teria direito de vir jogar a semifinal e de vir jogar a final, como aconteceu, senhor, no Campeonato de Juniores. Lembra que o Fábio ficou 30 dias esperando
uma determinada equipe entrou, o tribunal deu ganho de causa, teve que jogar as oitavas, a quarta semi, aí o FAS ficou 30 dias só treinando. Então disse para ele que o perigo era não ter esse julgamento, que não poderia homologar o resultado. Então ia correr com o julgamento, ia correr com a decisão para que isso fosse definido antes. Então esse é o principal motivo, senhores. Este é o principal motivo. Até então, porque se tivesse algo... Primeiro que a gente não consegue falar com o presidente, né? Tem que falar com os seus subalternos, né? E evidentemente que os seus subalternos não vão entender o que a gente está falando, porque não chegava a ele da maneira que era. Na verdade, eu só recebia ligações do presidente quando precisava de alguma coisa. E recebi, até porque teve gritos homofóbicos num desses jogos aí, na final. Isso estava no Face, ele não deixou colocar isso na súmula do jogo. Isso estava no está no Face, não sei se ainda está, no Face da federação. A Procuradoria, fazendo o seu mister, pegou e fez a denúncia. Então, recebi uma ligação extremamente estúpida, ignorante, não deixando nem falar, ainda desligou. E eu tenho aqui o print e disse: presidente, acabe seu coração, o senhor não quer que isso seja julgado agora? Tá bom, quando eu vou tirar de pauta, a gente vai conversar para explicar que houve sim gritos homofóbicos e o próprio pessoa da federação estava falando: olha, por favor, isso não pode. Mas eu tirei de pauta. Então, essa situação, senhores, que é difícil você tratar. Até porque se tivesse alguma coisa errada, poderia ter falado comigo. Por isso que a gente sente saudade do discípulo. Que quando tinha algo para falar, ele vinha aqui, não ligava nem chamava. Ele vinha aqui no tribunal e a gente sentava e conversava. Deve ter sido longo. Vamos abrir para perguntas, tá bom? Mas eu queria esclarecer Muito bem, meus amigos, a todos que acompanham a programação do portal ITV CM7 Brasil, nós estamos aqui na sede do Tribunal de Justiça Desportiva do Amazonas, onde estamos acompanhando uma coletiva de imprensa com o presidente afastado do TJD aqui no estado, o advogado Edson Rosa Júnior, que fez aí graves acusações contra o presidente da Federação Amazonense de Futebol, o deputado estadual Rosênia. Durante uma entrevista concedida a um veículo de comunicação, o próprio advogado disse que Rosênia está atacando frontalmente a justiça desportiva e nunca cumpriu a legislação desportiva. O advogado também, nessa coletiva ainda há pouco, acusou o deputado Rosênia de interferir diretamente nos julgamentos realizados, até mesmo aqui no TJD, no Amazonas, sempre que alguma decisão contrária à vontade do presidente da FAF. Essas ações aí culminaram em uma representação que afastou o presidente Edson Rosas e também da Secretaria-Geral. Os advogados Carlos Henrique de Souza, que representa Edson Rosas, afirmou ainda há pouco que Rosênia quer desacreditar a justiça desportiva por meio da desmoralização de seu presidente. Rosênia, segundo informações, é um inimigo da justiça desportiva e, é claro, são as declarações feitas ainda há pouco, são declarações bastante fortes e, é claro, nós iremos acompanhar todo esse desfecho que não culmina apenas no futebol aqui na cidade de Manaus, como também no interior do nosso estado. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. A qualquer momento voltaremos com mais informações. Portal ITV CM7 Brasil. Manaus e o mundo cabe aqui.